A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, prazer ter você aqui conosco para mais uma aula da nossa Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje, portanto, nós vamos estudar a lição de número 9, cujo título é Resistindo a tentação no caminho. Olha só que interessante esse tema. O texto áureo nós temos em Mateus 26, versículo 41, onde está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Vamos para a leitura bíblica em classe. Está em Mateus, capítulo 4, versículo do versículo 1 a 11. Você pode aí ler no conforto da sua casa. Vamos logo para o comentário. Introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Muito bem, queridos, aqui por hora eu já quero pontuar algumas verdades. Tentação ao longo da caminhada todos nós teremos. A tentação, ela não respeita obreiro, cristão novo convertido ou com mais tempo de igreja, não interessa. Obreiro, pastor, jovem, a tentação vem para todos. E a tentação, ela não cessa com a determinada idade. Não. A tentação, enquanto você viver nesta terra, será tentado, não por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Quem tenta é o maligno. Agora, o inimigo vai tentar-nos segundo a fraqueza que já há na nossa natureza carnal. O inimigo não vai te tentar no teu ponto forte, te tentará, todavia, no teu ponto mais fraco. Agora, para resistir à tentação, é preciso vigiar e orar. Os dois juntos. Não é só orar, mas é vigiar também. Estar em constante vigilância, fugindo e escapando do pecado, é para você vencer as tentações. Vamos adiante, ponto de número 1. A tentação e sua esfera humana. O conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos, que significa teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento.
E o verbo peirazo, testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Então, está aqui, são diversas palavras ali no grego, massá, peirazo, peirasmos no grego, ou seja, submeter à prova, submeter a um teste, a um experimento. Eu disse que a tentação ela vem do inimigo, mas ela pode ter aí pode ter muitas das vezes a permissão divina para que você e eu sejamos então testados, aprovados ou reprovados. Muitas vezes, como eu disse antes, a tentação ela tem o objetivo de atacar aquela nossa área mais vulnerável, onde geralmente somos mais fracos. Se cairmos, pecamos. Mas se vencermos vigiando, escapando, fugindo do que é antibíblico, daquilo que é pecado, então nós venceremos as tentações. Vamos adiante aqui na nossa aula, nosso comentário. Duas vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, ou seja, é o caso ali da serpente, e também de dentro do ser humano. Olha só, eu vou até dar uma parada aqui para comentarmos. Então, a tentação tem duas vias de tentação, de origem. Ela, primeiramente, pode ser do diabo ou de dentro do ser humano. Tem muita gente que peca e o inimigo não tem nem parte naquele pecado. Às vezes a pessoa é vencida pelo seu próprio desejo, fraqueza, a sua própria natureza caída, pecaminosa, que gosta do prazer, do pecado, daquilo que é geralmente na área do vício, do álcool, das drogas, do sexo ilícito, a pessoa do jogo ilícito, a pessoa tem uma fraqueza e ela acaba cedendo à sua própria natureza. E a outra opção é quando o diabo mesmo, ele tenta para fazer o ser humano pecar e perder a bênção de Deus, perder até a salvação, obviamente, se ele ceder ao pecado. Dando sequência, ela tem origem no diabo quando seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, era o que eu acabava de falar, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Então vejam bem, queridos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Três fontes, vai dizer a Bíblia, são portais do pecado dentro em nós. Aquilo que vemos,
aquilo que desejamos e a vaidade de alcançarmos poder, honra, glória humana. Isso pode derrubar o homem. Então, não podemos nos entregar à tentação. Ela virá, mas teremos que fugir dela. Assim como temos o exemplo bíblico de José, que fugiu do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas: fugir da idolatria. Então a gente tem que fugir. Tem coisa que não é para você encarar. Tem coisa que é para você tão somente fugir daquilo que é vindo da parte do inimigo contra a sua vida. Tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito, abre aspas, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Mas daí é no sentido de provação, né? Lá em Deuteronômio vai dizer que Deus provou os israelitas no deserto para saber o que estava no coração deles. Então, Deus pode provar, mas é diferente de tentar. Provar vem de Deus, tentar vem do inimigo. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. O que o texto está querendo dizer é que, ainda que o inimigo nos tentar a cair, mas depende o ceder a esse pecado, depende unicamente da esfera humana. Se eu disser sim para o desejo que me veio, para a tentação que me sobreveio, eu então dei lugar ao pecado. Então, existe a parte humana em todas elas, que se a tentação vem do inimigo, ou se ela vem da própria natureza carnal, ainda está no poder do ser humano o de decidir por não ceder ou dar asas à tentação que está vindo sobre a pessoa. Então, não podemos tirar a responsabilidade humana. Eu, muitas vezes, chegou pessoa para mim dizer, pastor, eu caí em determinado vício, fiz coisa errada, mas o inimigo, eu digo, não, peraí, o inimigo está fazendo a parte dele. Então a culpa aí é da responsabilidade humana, senão não teria por que Deus nos julgar o nosso pecado, não teria por que o ser humano passar por um tribunal, como está previsto na Bíblia, o tribunal do trono branco, que é para os ímpios, o tribunal de Cristo, que é para os crentes, tribunais diferentes dentro da escatologia bíblica. Não teria por que termos tribunais diante de Deus se é tudo na conta do inimigo. Então não é bem assim. O ser humano tem a sua responsabilidade, sim. Ponto de número 2, o Senhor Jesus e a tentação. A provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto.
Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno eh, contra. Houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Então, aqui temos, queridos, que por mais que o inimigo atacasse, o Senhor Jesus resistiu. E resistiu por quê? Porque Jesus tinha oração acumulada e orou, claro, no momento. Mas dá para dizer que ele tinha um depósito de oração, ele tinha jejum. Esporadicamente é necessário jejuarmos. O jejum, ele controla a nossa natureza carnal. Eu costumo dizer que o jejum, ele coloca a nossa natureza carnal a cabresto, a mordaça, a cachapa, é, deixa a nossa natureza submissa. O jejum, ele faz isso. Ele aniquila essa pressão da nossa natureza carnal. A oração é algo que não é esporádico, ela deve ser diário. O crente, cristão, ele deve ter o hábito de orar a Deus, que isso desenvolverá uma comunhão, uma fineza, uma, uma percepção espiritual até para discernir a tentação. Alguém que não ora, que não jejua, que não tem palavra, não escuta a pregação, não lê a Bíblia, ele fica muito vulnerável. Então, aqui estão as três receitas: oração, jejum, palavra. Se você não vai no culto, não ouve a palavra, não lê a Bíblia, não tem contato com a palavra. Oração, jejum e palavra. Três armas poderosas para você resistir à tentação. Se você não tem essas três, geralmente quem não tem um, ali não tem as outras. Então, quem ora já jejua, também já lê a Bíblia e já gosta de estar no culto de ensino, de ouvir o seu pastor, ouvir a palavra. Então, se você tem essas três, você estará muito mais fortalecido para resistir à tentação e à sua natureza pecaminosa, que é um diabo terrível, não é um ser, mas é uma natureza caída dentro de nós. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em três áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães. Após sentir fome ao processo de jejum, por isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor desafiando-o a evitar
o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Nós também somos tentados nas, nas necessidades. Jesus tinha uma necessidade, ele estava com fome. Eu sempre costumo dizer: cuide com as suas necessidades. Evite tê-las na área sexual, na área da alimentação, na área financeira. Se você puder, vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa está com uma falta de dinheiro muito grande. Ela está passando uma crise financeira, ela está com a necessidade financeira. E por tê-la, ele acaba fazendo coisas ilícitas para angariar dinheiro, por exemplo, e isso acaba tornando ele vulnerável para cair em tentação. Isso vale para todas as áreas. Então, ter necessidade é algo que você deve evitar. Procure ter uma vida equilibrada em todas as áreas da sua vida. Então, quando o inimigo vier com a tentação, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área sexual, você está suprido, você está equilibrado, você está satisfeito e, portanto, não será presa fácil para a tentação. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu, abre aspas, está escrito. Na primeira tentação, ele disse, abre aspas, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Na segunda tentação, ele disse, está escrito, abre aspas, não tentarás ao Senhor teu Deus. Na terceira tentação, ele disse, abre aspas, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Imitemos o nosso divino mestre. Como vimos aqui, queridos, Jesus venceu pela exposição da palavra de Deus. Você percebeu que Jesus nem tinha um exemplar, um pergaminho, ele não tinha a Bíblia com ele ali no deserto, mas ele citou versículos. A cada tentação do diabo, Jesus respondia com um versículo, com um texto da palavra de Deus, que obviamente ele sabia, o Jesus homem, o Messias que encarnou, Jesus na sua natureza humana, ele venceu através da citação de textos que derrubavam aquela argumentação satânica. Como o cristão hoje vai vencer a tentação se ele não lê a Bíblia, não ora, não jejua
esporadicamente. É preciso estudar a Bíblia, tentar introduzi-la pela repetição da leitura da Bíblia cotidianamente. Na hora da tentação, o Espírito te dará a memória de lembrar do texto. Mas como fazer isso se o camarada não quer ler Bíblia? Então é preciso estudar a Bíblia, amá-la, lê-la. Ponto de número 3, resistindo à tentação. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo os teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a de não se conformar com este mundo. Está aqui, amados. Todos somos tentados. Temos aí um mundo aí fora que a Bíblia diz que o Satanás é Deus, em letra minúscula, deste século. O mundo inteiro jaz no maligno, através das artes, da música, pura costume dos povos paganizados, corrompidos os bons costumes, a moralidade está sendo esquecida e é preciso, então, realmente ser e fazer a diferença em um mundo em putrefação. Está apodrecendo a cada dia. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero, abre aspas, você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. Era o que eu até mencionei antes, no início aqui do nosso vídeo. Na atitude de Jó em fugir do mal, assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, abre aspas, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Exatamente o que eu falava ali no início do vídeo, em fugir. Não queira mostrar que você é um super crente. Não existe super crente. Não queira se achar o fortão e você pode enfrentar o pecado. Pecado não se enfrenta, pecado se foge. Fuja do pecado, fuja da tentação. Aquilo que é ilícito, aquilo que a Bíblia condena, aquilo que vai prejudicar tua vida espiritual, tua salvação, você deve fugir. Não há outra receita. Pastor Diogo, mas o senhor que é pastor, o que o senhor faz? Nada diferente do que você. É fugir. Não tem outra saída. Arrependa-se,
no meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é a confissão. É o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Então, queridos, aqui esse ponto de número 3, ele está criando a possibilidade, não que ninguém deseje isso, mas se alguém estar nos vendo, ouvindo essa aula, caiu em pecado. E agora? Não era para mim cair, mas caí. Não era para eu ceder à tentação, mas eu cedi. E agora? O que que eu faço? Eu estou perdido. O camarada pecou, sim, pecou. Mas o que deve fazer? Deve procurar o seu pastor e confessar o pecado. Tem que confessar. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Para mim, o camarada que se esconde, que não confessa, que maquia, o tempo não apaga esse pecado. É preciso ter humildade, procurar o seu líder, confessar o pecado, arrependimento. Não é por pressão da esposa, do pai, da mãe, do marido, não. Tem que se arrepender. O pecado tem que te causar essa vergonha. Tem que ter o quebrantamento de espírito, quebrantamento de coração. Se não for assim, eu não acredito que possa haver uma restauração. Se houver todas estas coisas, haverá uma restauração e a pessoa vai reconciliar novamente com Deus e vai voltar a desfrutar das benesses divinas. Contudo, repito, é necessário confessar, arrepender-se, ter um quebrantamento de alma, de espírito, então vem a reconciliação, o perdão divino. Conclusão. Semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. É isso aí, queridos. Ficou bem dito nesta conclusão que devemos rejeitar a tentação e desfrutar de santidade, de comunhão com Deus, oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada. Virão muitas tentações, mas se resistirmos, teremos êxito e, por fim, seremos recompensados por Deus. Obrigado por ficar até aqui, já convidando você a estar conosco para a próxima semana, na lição de número 10, que será desenvolvendo uma consciência de santidade. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.